nesse momento. Pai querido, te agradecemos por essa manhã estarmos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome e ouvir um pouco da tua palavra, Senhor. Usa-me como instrumento teu, Senhor. Com ousadia eu posso falar aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 5. É um texto bastante conhecido. Todo mundo já leu esse texto, releu, ouviu muita pregação. E ultimamente a gente está vendo bastante textos aqui nas pregações, nas ministrações, textos que a gente até conhece, mas estão sendo ministrados de forma diferente. E isso é a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Então, Mateus 5 é o 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Pode sentar. Vocês viram aí, né, como uma boa ex-professora, a gente vê aí nesses versículos verbos importantes. Não vou dar aula de português não, tá? Que nem sou da área de português. Vós sois a luz do mundo, olha o verbo aí. No 16 vai falar o quê? Sendo nós a luz do mundo, a nossa luz vai resplandecer e as nossas obras vai glorificar a Deus. Mas para isso, volta lá no versículo 15. Você não vai conseguir isso se você esconder a sua luz debaixo do alqueire. Deu para entender agora? Alqueire, nos nossos dias, né, é medida de terra. Meio alqueire, um alqueire. Eu já fui dona de meio alqueire de terra. Minifundiária. Já vendi. Então, alqueire é medida de terra. Nessa época de Jesus, não. O alqueire aí era outra coisa, vem do grego, chama módios. Era uma cesta. E essa cesta servia para medir cevada e trigo. Então, quando Jesus fala assim, ó, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire. Você não pode acender o candeeiro, todo mundo que é mais antigo sabe que é candeeiro, né? Vamos traduzir para uma vela. Você não pode pegar uma vela e colocar debaixo de um cesto dentro de casa. Ela vai iluminar alguma coisa? Não. Quando falta energia elétrica, hoje tem vários recursos. Vocês estão vendo aqui que tem luz de emergência. Lá em casa a nossa é solta, porque aí a gente vai andando com ela. Mas a luz de emergência, ela não está embaixo aqui, ó, do púlpito ou das cadeiras. Ela está no alto. A luz para resplandecer, ela tem que estar no alto. Aí Jesus fala aqui, mas no velador, você tem que colocar o candeeiro, no velador, ou no castiçal, ou no suporte, em algo que ela fique no alto, resplandecendo, iluminando aquele ambiente. Isso que Jesus está falando aí sobre a luz do mundo. Tá? Então, entendido os versículos, aí o que ele vai falar em João 8,12? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz na vida. Nós vivíamos nas trevas. E Jesus é a luz que nos conduz para a vida eterna. Ele é o meio para a vida eterna. Então, quando ele diz eu sou a luz do mundo, é muito forte. Você pode falar isso? Eu sou a luz do mundo? Ou você está escondidinho debaixo de uma cesta, iluminando só aquele cantinho ali da cesta? Uma preocupação de Jesus durante o seu ministério, quando ele estava aqui pregando e ensinando para os discípulos, ele tinha que deixar os discípulos preparados para o mundo. Aquele mundo da época não é diferente do nosso. Os pecadores, os pecados existiam desde quando Satanás, né, tentou Eva. Então, a gente vê aí que Jesus, a preocupação dele era com o caráter desses discípulos. Caráter, gente, é uma coisa que cada um tem e é muito forte dentro da nossa vida, tá? E essa preocupação dele, eles não podiam ser o quê? Mundo do mundo, terra da terra. Eles tinham que ser o quê? Luz do mundo e sal da terra. Então, eles foram chamados para fazer a diferença. E por isso Jesus ali estava explicando para eles como era importante eles fazer e ser a diferença.
Não é só fazer, é ser a diferença onde quer que a gente esteja, onde quer que as pessoas estejam nos vendo. Essa luz tem que irradiar. Assim como ele, nós vivemos o quê? No mundo. Mas o mundo não precisa viver em nós. Nós somos do mundo, mas o mundo não precisa viver em nós. Nós temos que fazer a diferença onde quer que a gente esteja, né? Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Igrejas hoje, muitas igrejas estão adaptadas ao mundo. E não, né? Assim, se adaptando para que atrair pessoas para aquela igreja. Então tem igreja de todo jeito, de todos os modelos, para todos os públicos que tem aí. Mas são pessoas que vão para essas igrejas, dizem que aceitam a Cristo, mas continuam fazendo a mesma coisa. Não tem diferença, né? Muitos se dizem cristãos. Falar é fácil. Falar que ama Jesus, que é cristão, que é seguidor de Cristo, é fácil. É muito fácil. Mas ser cristão, aí que está a diferença. Aí que está o diferencial do mundo, né? Hoje a gente encontra cantores, jogadores de futebol, muitos se dizem evangélicos até, mas continuam na mesma concupiscência da carne, fazendo as mesmas coisas erradas, proclamando um Cristo que é favorável para aquilo que ele vive e não aquilo que Cristo ensinou. Eles não têm diferença nenhuma do mundo, do mundanismo, tá? Eles vivem o mundanismo. Eu vi uma vez uma frase que dizia assim: Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que ela queria ouvir. Tem muita gente aí ouvindo sua própria voz e não a voz de Deus. Eu não vou citar o nome das igrejas porque não convém, né? Mas tem o fundador de uma certa igreja que ele era pastor de uma igreja tradicional. E certa madrugada ele orando e questionando a Deus daquilo que estava acontecendo no mundo, das diferenças, né, de gêneros e tal. E aí ele fala que Deus falou com ele. E ele abriu a igreja para todos os tipos de gêneros. E ela tem crescido bastante. São pessoas que vão seguindo a sua própria vontade, o seu próprio desejo da carne, e não são transformadas por Cristo Jesus. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está recebendo de braços abertos qualquer um, mas tem que haver uma transformação, tem que haver um diferencial, tem que ser luz no mundo, tá? Então, em 1 Coríntios 10:23, fala assim: tudo me é permitido, tudo eu posso fazer, tudo me convém, mas nem todas as coisas edificam. Então, eu estou no mundo, mas eu não preciso viver o mundo dentro de mim. Dá para entender isso? Eu tenho que ser diferente nesse mundo. E é claro que muitos aqui, muitos não, todos, né, já passaram pelas fases da vida. Infância, adolescência, jovens, adultos. Agora, alguns como eu estão na velhice, caminhando para a velhice. Então, a gente vê o quê? A gente tem que ser, nessas fases da vida, mostrando essa diferença. Tem gente que, infelizmente, né, vai aceitar Jesus assim, no último momento da vida, né? Eu tenho uma irmã que, infelizmente, assim, foi no último momento. Não tinha mais jeito. Ela, jovem, não poderia mais trabalhar para Cristo. Porque a doença pegou e ela teve uma AVC aos 28 anos. E com 28 anos, aí, quando ela estava sendo levada para a UTI, transferida de hospital, a minha irmã mais velha, que foi pastora e já é falecida, pegou na mão dela assim e falou: você tem certeza da sua salvação? Você aceitou Cristo? Porque ela já vinha andando, já frequentando a igreja há algum tempo, né? Tinha voltado para Cristo. E minha irmã apertou ali na mão dela, ela não falava mais, porque tinha paralisado já o lado dela. E ela apertou assim a mão da minha irmã, dizendo sim. E ali ela partiu. Depois foi para o hospital e na mesma semana ela morreu. Ela morreu quando eu estava fazendo 20 anos de idade. Então, para mim, assim, foi ao longo dos 20 e poucos, né? Contando aniversário de morte. Mas ela
foi recebida nos braços de Cristo Jesus. Amém? Então, ela, infelizmente, foi no último momento. Não deixe para o último momento. Siga Cristo. Faça a vontade de Cristo. Não deixe para a última hora, enquanto você tem aí vigor, energia. Trabalhe para Cristo. Ele precisa de obreiros da sua obra. Hoje, a gente vê o que? Esse mundo tem muita gente perdida. Muita gente que só fala. Nossa, se você vê lá no YouTube, cada asneira que a gente vê. Eu não gosto daquele termo, eu já até falei para os jovens, adolescentes, sempre falo isso. Seguidores. Não tem isso? Meus seguidores. Eu falo, eu não sigo ninguém, não. Eu sigo Jesus. Amém, né? A gente tem que seguir a Jesus. Pessoas vazias. Pessoas que não têm nada a me oferecer. Eu vou seguir esse. Imagina, eu gosto de ver mais vídeos de receita, de construção, né? Isso sim ajuda, né, no nosso dia a dia. Mas ficar vendo pessoas fúteis, que não têm nada a oferecer, falando lá balelas. Vocês vejam quantas estão sendo assim perseguidas e mortas, né, por conta dessas coisas. Então, esse mundo, todo mundo, assim, a gente vê que muita gente está perdida. Está perdida porque estão buscando muita coisa que não condiz com o que a Bíblia ensina, com o que Jesus quer que você viva. Mundo esse que vive buscando em símbolos pagãos, nem sabe o que significa os símbolos, mas pega, compra, usa. Né? Amuletos. Tem muita igreja evangélica usando amuletos. E o pessoal está caindo. Vamos passar por tal, né? Ao anjo da guarda. Gente, anjo é a criação de Deus. Deus é importante, não é o anjo, não. Tá? Festas que não levam a nada, né? E não buscam, essas pessoas não buscam a Deus. Não tem nada a ver com Deus. Cuidado não cair na cilada do diabo. O diabo, ele é astuto. Ele fala bem, ele conhece os seus desejos, aquilo que você gosta, e ele vai te oferecer o melhor desse mundo. Só que você tem que estar cheio do Espírito Santo para rejeitar essas coisas que ele está te oferecendo. Lembra na tentação de Jesus, lá no deserto? Com fome, a pessoa com fome, vem alguém e oferece comida. Mas isso é muita tentação, né? É muita tentação. E Jesus resistiu a tudo isso. Você pobre, endividado, aí vem alguém e te oferece o quê? Uma maneira de você aumentar seu capital. Vai investindo em moedas e não sei o quê. Quanta gente está perdendo toda a economia de uma vida por conta de investimentos que ouviu pessoas fúteis falando. E não deixa nas mãos de Deus. Deus cuida das tuas finanças também. Né? Deus cuida de todas as partes da tua vida. Uma outra coisa que a gente vê muito, né? Que, falando de luz, quando a gente fala de luz, a gente lembra lá em Gênesis 1, 2 e 3. Quando Deus, no princípio, criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas. Já pensou? Você já entrou dentro de uma caverna? Eu já fui umas 3 vezes dentro de uma caverna. Mas a gente teve o privilégio de levar a família do pastor Estevão numa caverna em Eldorado, no Vale do Ribeira. Eu não vou falar o nome da caverna porque é meio feia, né? Mas a caverna é linda. Em Eldorado, essa caverna. E teve um momento que o monitor levou a gente para ficar lá no fundo da caverna e apagou todas as luzes. Eu nem sei quem estava do meu lado, se era Samuel, se era na frente, né? Porque se fosse o Samuel, eu dava um beliscão, mas eu nem sei quem estava na frente. A gente não conseguia ver nada, nada, nada. As trevas é assim, você não consegue ver nada. Então o mundo era trevas e Deus, com a sua força, né? Com o seu poder divino, disse: haja luz. E ali resplandeceu a luz no mundo. E hoje a gente tem a luz, a luz, né? E o sol, as trevas, que é a noite. Mas veja que Deus, desde o princípio, estava preocupado com a criação dele, com o homem, com os animais, com tudo que há. Né? Então, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que deixar as coisas desse mundo. Tá? E porque as coisas desse mundo não glorificam a Deus. Você já parou para pensar, quando você vai em algum lugar, em alguma... Oh, isso aqui está glorificando a Deus? Eu estou nessa festinha, isso está glorificando a Deus? Ah, eu vou ali, não sei onde, está glorificando a Deus? Gente, esse mês de junho é as festas juninas que mais tem. Como a gente trabalhava em escola, a gente era obrigado a trabalhar na festa junina, porque era dia letivo.
tá? E a gente fazia parte disso, então tinha que ir. Festa junina tem tudo que você gosta de comer, né? Mas tem muitas igrejas adaptando, né? Vamos fazer um crentão. Não é quentão, é crentão. É um chá de camomila, erva cidreira, com gengibre, né? Bom, vai te ajudar a levantar várias vezes à noite e calmar você. Mas a gente até evita. A nossa igreja e outras que eu já frequentei faziam em julho, para não dar assim, conotação de ser junina. Aí fazia em julho, com pratos típicos. Né? E lá em casa foi feito uma vez. A irmã Lourdes faz uma paçoca na forma, que era uma delícia. A irmã Lourdes, aquela ali no cantinho. Nossa, que delícia, né? Comer aquela paçoca feita para a irmã Lourdes. E pipoca, e chá, e canjica. É gostoso tudo isso. Mas no mundo, essa festa tem outro significado. Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. A mulherada que quer casar vai lá no São Pedro, né? Vira ele até de ponta cabeça, coitado. São João, né? Hã? Santo Antônio, verdade. Até inverti os santos. Até inverti. Quando eu estudava, era engraçado, que a gente frequentava, assim, visitava igrejas antigas, e aí tinha, né? E eu sabia. Aí o pessoal falava, nossa, você sabe o nome dos santos? Eu sei. E nunca fui. E sabia. Engraçado isso, né? Porque a gente vai saber. Agora eu errei, né? Então, Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Nas festas tradicionais, eles faziam o quê? Um estandarte, né? Uma bandeira com as imagens dele. Quando eu tinha por volta de, acho que 8, 9 anos em diante, tinha uma vizinha, aquelas casas antigas, quintais grandes, ela fazia todo ano a festa lá o arraial no quintal dela. Né? Fogueira, tinha um mastro, ela fazia até o sebo para o pessoal escalar. Vocês já viram falar nisso? O pessoal jovem viu falar nisso, Pedro? Felipe, não? Tá? E ali eles passavam um negócio que ficava escorregadio. Era uma competição para a pessoa subir e pegar o mastro que era do santo. Tá? Mas tinha muita coisa gostosa lá naquela festa. Aí, como ela é uma boa vizinha, ela convidava todos os vizinhos da rua, inclusive a minha família. Ai, que delícia, né? A gente até se preparava. Opa, vou comer hoje, né? Pobre é fogo, né? Pode ver uma pipoquinha que já faz festa. Aí, o que acontecia? Minha mãe, não, vocês não vão nessa festa. Essa festa não é para nós. Você, como uma criança de 8, 9 anos, o que você vai fazer? Chorar, odiar a mãe pela atitude dela, né? Resmungar, e não vai na festa. Eu só via a festa de longe. No outro dia passava, via aquele negócio lá. Nem sabia que imagem era aquela, via. Mas ela, como uma boa vizinha, ela levava um pouquinho de coisa para a gente comer. E a gente comia. A gente fazia festa lá em casa também. Mas quantas vezes a gente recebeu dentro de casa o não dos pais? Para não ir em festinha de colegas, para não ir em festinha na escola, festinhas por aí, né? Que tinha. Então, sempre a gente recebeu um não. Essa senhora que fazia essa festa junina, anos mais tarde, ela se converteu. Ela se converteu. E ela chamou o pastor. Pastor, vem aqui. É para tirar todas as imagens da minha casa. E olha que tinha imagem. Muitas. Tirou todas as imagens. Essa mulher agora, ela não fazia mais festa junina na casa dela. Ela fazia culto no lar. Ela era uma bênção. E no culto do lar, o que tem? Guloseimas. Então, ela não deixou de fazer as guloseimas dela. Mas agora era com um propósito, chamar outras pessoas para ouvir a palavra de Deus e servir a Deus. Né? Ela serviu a Deus, Deus a recolheu em paz, e ela foi uma serva dedicada. Veja como a mudança, né? A mudança na vida. E ela foi luz ali naquele lugar, foi luz na família dela. Muitos se converteram na família dela, estão ainda frequentando igrejas todos, né? E ela foi luz, tá? Então nós temos que mostrar nossa luz dentro de casa, no trabalho, na escola, na vizinhança. A gente tem que ser diferente. A gente tem que ser diferente. Por onde quer que estivermos, nós temos que estar com esse diferencial. Hoje, a gente vê assim, quando fala assim, dentro de casa, para os filhos. Você já viu aquela política que existe agora, o costume, que você vai falar com os filhos, né? Tem que abaixar no nível do filho. Já viram isso?
Olhar nos olhos do filho. Opa, consegui levantar, tô bem. Eles, né? Você tem que abaixar e olhar nos olhos do filho para conversar com ele. Nossa, eu que sou das antigas, imagina a gente que tinha que levantar o olho lá para cima, para a autoridade que tinha dentro de casa, que era o pai e mãe. E hoje os pais estão perdendo essa autoridade. É você que está se igualando ao filho, e não o filho vendo que você é a autoridade ali, é o soberano. É você que está mandando as ordens para ele, educando, disciplinando, ensinando. Mais vale um não hoje do que você chorar amanhã. Isso é muito forte. Hoje, como pais, a gente tem muita, sabe, a gente tem visto assim muita coisa errada na criação dos filhos. E principalmente essa, que os pais estão perdendo a autoridade. Não estão sabendo educar. Eu sempre falei, ter filho é fácil. Você curtir os 9 meses, né? Preparar o enxoval. Todo mundo fica com a pressa daquele neném nascer, né? Eu não tinha pressa, né, Paulo? Eu ficava, não, tá em paz aí, tu não está incomodando em nada, fica aí. Mas ele tem que sair, né? Porque depois que sai, e aí que começa o trabalho. O trabalho é árduo, você educar. Educar nesse mundo, então, está mais difícil ainda. Então a gente precisa muito da luz de Cristo, iluminando nossa mente, dando sabedoria. Nós temos que ser Salomão, ficar pedindo sabedoria o tempo todo para educar os filhos, para saber a hora de dizer não, para tirar eles desse mundo contaminado pelo pecado. Amém? Bom, o que a gente vai falar mais sobre a luz do mundo? Né? Falar tanta coisa sobre a luz do mundo. A gente vê assim que eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, eu era muito cobrada na questão de o professor sempre testa para a gente saber se a gente sabe Bíblia, né? Aí professor de história antiga lá ficava falando sobre o Egito, aí vinha para o meu lado. Tinha uma outra irmãzinha de outra igreja, eu não falo nada, vou ficar quieta, não falo nada. Eu não, eu falava mesmo. Havia uma competição ali entre eu e o professor, né? Então, a gente vê assim que a gente tem que ser diferente. Eu não posso estar aqui falando sobre luz se eu não sou luz. Eu não posso estar aqui falando para meus familiares que eu sou evangélica, que eu sou crente, se eu não dou testemunho dentro de casa para os meus sobrinhos, para os meus primos, para os meus tios. Eu tenho que ser diferente. É difícil, gente? Muito, muito difícil. No mundo tereis aflições, né? Mas eu venci o mundo. Então, quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, né, é muito importante isso, a gente seguir esse exemplo de ser a luz do mundo. Tá? Não podemos fazer aqui, ó, pegar a candeia, esconder debaixo da cesta. Temos que tirar essa cesta e mostrar que nós somos luz nesse mundo. Tem muita coisa que eu poderia falar aqui a respeito de estar envolvido com as coisas do mundo. Por exemplo, moda. A moda não foi criada por nenhum ser espiritual, divino, não. É por pessoas que não querem nada com Deus. E eles criam moda para fazer você sair dessa glória de Deus, sair da presença de Deus. Tem muita moda errada aí. E muitos estão seguindo essas modas. Moda que sensualiza, moda que transforma, moda que muda aquilo que Deus criou. E Deus está contente com tudo isso? Deus está olhando para você e vendo ali a glória dele? É muito sério tudo isso. É muito sério. Quando num acampamento que nós fomos ministrar, lá em Vale do Ribeira, para jovens, para adolescentes, a gente falou sobre sal e luz, os adolescentes. A gente falou bastante sobre isso, porque para o adolescente é muito difícil, muitas coisas. Mas eles também têm que aceitar Cristo e viver uma vida diferente na presença de Deus, né? E aí basta o quê? Só isso? Não. Tem que ter ali os pais o tempo todo ajudando, dando força, incentivando. Quantas vezes, às vezes, para falar, por exemplo, nosso mesmo, né? Às vezes a gente ficava com preguiça de trazer os filhos aqui na igreja, num sábado à noite, para o culto de jovens.
Vai. Melhor levar para a igreja. E vai, e leva. E vai buscar. Não é melhor trazer para a igreja e ver eles crescendo nos caminhos do Senhor do que levar na porta de um shopping? E não sabe lá dentro o que vai acontecer. Tem muitos jovens que entram no shopping e do shopping sai para outro lugar. E os pais nem sabem o que eles estão fazendo, o que eles estão vivendo. É muito sério, gente. É muito sério isso. A gente tem que se preocupar diariamente com isso. Porque o mundo, viver no mundo, traz consequências assim, né, muito devastadoras na nossa vida. Destrói casamento, destrói os relacionamentos, destrói tudo. Você tem que viver para Cristo, fazer a vontade de Cristo e não a sua vontade. Tirar o eu pessoal, nosso caráter, mudar nossas atitudes do trono e viver para Cristo, isso é muito difícil. Eu não vou falar que é fácil. Não é fácil. É difícil. É difícil porque a gente lida com muito tipo de pessoas. É muito difícil. Eu sei que eu tenho, assim, a minha irmã mais velha, ela era muito ousada na palavra de Deus. E quando ela tinha que falar, ela falava mesmo, assim, na cara. Um dia ela pegou minha sobrinha. A minha sobrinha estava com uma tendência por outra coisa. E ela chegou na minha sobrinha e falou assim, se você não largar isso, você vai para o inferno. E pregou para ela isso no hospital, hein? E pregou e falou, sabe? Mostrou com convicção que ela estava errada. Que ela não estava fazendo aquilo que Deus queria. Plano de Deus. Essa sobrinha, até depois que minha irmã faleceu, ela se converteu. Eu vou colocar entre aspas, se converteu. Mas continuou andando com as mesmas pessoas erradas. Quando o salmista fala para a gente sair do meio dos ímpios, não é? Não se assente na roda dos escarnecedores, né? Então, a gente tem que se afastar dessas pessoas. Ela se converteu. Não, mas eu tenho que ter amizade com essas pessoas. Eu tenho um espinho na carne, ela falava para mim. O espinho na carne, é difícil lidar com ele. É difícil, mas você tem que se afastar das pessoas. Das pessoas que dão mau exemplo, das pessoas que você convive. Adiantou? Não. Perguntem, hoje ela está na igreja? Não. Voltou à mesma vida pecaminosa de sempre. Tá? Por quê? A Bíblia já ensina isso. Você tem que sair do meio das trevas. Se você é luz, ficar ali dentro do meio das trevas, trazendo as trevas para dentro da tua casa, do teu meio, pronto, você vai se contaminar. É igual o vírus, né? Vai contaminando. Foi assim que ela viveu. Se contaminou. E aí voltou às mesmas práticas pecaminosas. Então, cuidado com quem a gente anda. Às vezes, a gente tem que deletar algumas amizades do computador, do WhatsApp, alguns contatos. Principalmente aqueles que não fazem bem para a tua alma, que não fazem você crescer espiritualmente. Deleta. É família? Deleta. Eu já deletei um monte. Sabe? Não quer ouvir, só está atrapalhando? Deleta. Né? Não faz bem para você. Certas pessoas, não fica curtindo qualquer coisa, não. Quando você dá um joinha, você está curtindo muita besteira às vezes. Larga disso, cuidado. Evita ir nessas festas que tem por aí. Você que é jovem, evita. Porque às vezes dentro do refrigerante, não tem só refrigerante, tem uma bebida alcoólica, tem uma droga que pode te viciar. E entrar no vício é muito fácil, mas sair dele é muito difícil. Então, cuidado, evite certas coisas. Fique desconfiado de tudo. Isso vai te proteger. Né? A armadura de Deus. Seja revestido com a armadura de Deus. Deus vai te fortalecer. Tá? Difícil é, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do nosso Senhor Jesus, nós vamos vencer essa batalha. Lembre-se, não olhe para ninguém nesse mundo. Nem dentro da igreja, não olhe para ninguém. Todos nós somos pecadores. Não é porque nós aceitamos Jesus que a gente deixou de pecar, não. A gente continua pecando, mas pecando menos. Porque o Espírito Santo nos alerta do pecado. Olhe para o alvo que é Cristo. Não perca sua salvação por coisas do mundo. Não vale a pena. Não perca sua salvação por namorado, namorada, esposa. A salvação é individual. Siga a Cristo. Ele vai te fortalecer cada dia. Seja firme nos caminhos do Senhor. E Ele te fortalecerá a cada dia. Em nome de Jesus. Amém?
Amém. Deus abençoe. Vamos para a segunda parte do culto dessa manhã? Você que trouxe sua oferta, seu dízimo. Nós vamos chamar o louvor aqui. O pessoal pensou que eu ia pregar mais meia hora, né? Não, não pode. Glória a Deus, né? Toda honra e glória seja para Ele. Pode, né? Tá falando que pode, mas, né? Vamos. A gente tem que fazer almoço ainda, né? Então, vamos se segurar. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, é tão importante esse momento, né? Uns anos atrás, acho que antes da pandemia, eu ofereci uma oferta ao Senhor para o emprego para o meu genro. Meu genro era futuro genro. E Deus atendeu. Graças a uma pessoa formidável aqui, que eu estou olhando também, né? Sempre tem aqueles usados por Deus. Ele conseguiu uma vaga lá na Azul, né? Na companhia Azul. E hoje ele está empregado. Graças a Deus. E é essa pessoa tão importante na vida dele, né? Que encaminhou o currículo. Então, a oferta é muito importante. O dízimo também. Eu não vi nenhum cristão passar necessidade quando ele é dizimista ou ofertante. Né? Deus dá muitas bênçãos. Então, devolva o pouco que Deus te dá, que Ele dá muito para a gente. Amém? Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém? Bom, um aviso aqui, eu já amassei porque já foi ontem, né? 60 a mais. Então, vamos amassando. Esse de mulheres também já foi. Então, vamos amassar também. Ó. Agora, tem reunião de obreiros, dia 26. É numa quinta-feira, às 7h30. Se você tiver dúvidas, falar com Ismael, Maurício ou pastor Manuel. Tá? Então, é aqui na igreja sempre essa reunião de obreiros. Amanhã tem a oração, né? Começa à noite, tá? E os outros cultos normais que nós temos, né? Quarta à tarde e na sexta, 20 horas. E domingo a gente sempre tem o culto às 10 e às 19 horas. Se você puder estar aqui à noite, às 19 horas, nós temos o culto também. Nós temos visitantes? Tem alguém nos visitando? Eu vi umas pessoas diferentes aqui. Cris, tinha uma pessoa diferente ali do seu lado. Isso, ó, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, dê uma semana cheia de bênçãos. A irmã Áurea atrás da senhora ali. E tem mais alguém? Ali, irmã Áurea, ali em pezinho. Aí. Todos são bem-vindos, né? Todos aqui são bem-vindos. Ontem foi muito gostoso estar ali nos 60 a mais.